Não, não, não e não. Não vou deixar vocês levarem coisa nenhuma daqui. Nem aquela madeira, nem aquelas pedras douradas. Isso tudo pertence a essa terra e vai continuar pertencendo. Me ouvir? Então vai ser assim mesmo, Caju? Haha, você acha mesmo que eu tenho medo dessa coisa? Isso aí só é um arco e flecha europeu barato. Não mata nem mosca. E eu vou provar que eu não tenho medo desses seus brinquedos. Podem trazer. Aqui, como você pode ver, é um indígena que capturamos da aldeia vizinha. E se quiser provar que seu armamento é bom mesmo quanto eu disse, pode usá-lo nele. Tava só brincando, cara. Pode ficar com o que você quiser, viu? Olá, falaremos sobre um assunto bem conhecido, a nossa história. A história do nosso país é muito melhor do que qualquer um imagina. Pode até superar a história de algum país europeu. A história do Brasil não se resume na exploração do pau-brasil e mais tarde da cana-de-açúcar. Ela tem muito mais a ser conhecida e discutida. E por isso explicaremos aqui neste vídeo de forma mais clara possível. Então, vamos para a história do Brasil. A história do Brasil não começa a partir da descoberta pelo português Pedro Álvares Cabral. Já havia vários grupos indígenas vivendo aqui, no chamado período pré-cabralino. Aí eu te pergunto, este nome significa antes de quem? Também conhecido como pré-história brasileira. Os primeiros seres humanos que chegaram no território, que mais tarde seria chamado de Brasil, chegaram mais ou menos 60 mil anos atrás. A ideia mais defendida pelos historiadores é que esses povos passaram pelo Estreito de Bering, que ainda estava conectando a Ásia à América, e mais tarde migraram para o sul do continente até chegar ao Brasil. Após Cabral achar o nosso território, começa o período pré-colonial. Depois que Portugal teve conhecimento da nova terra, não teve tanto interesse, pois era extremamente caro manter uma colônia. Era necessário fazer fortificações, missões exploradoras e outras contas. Portugal estava voltado para o comércio das especiarias na Índia. Aqui no canal temos um vídeo explicando tudo lá, depois dá só uma olhada. Voltando para a história, os europeus se mantiveram apenas no litoral, extraindo o pau-brasil, uma árvore de bastante valor na Europa. A árvore ricamente é encontrada aqui por meio da mão escrava indígena. Tio, cacique, é nossa chance. Vamos se mandar daqui. Vamos. Ora pois, acharam que poderiam escapar, não é? Após este momento de desinteresse de Portugal em relação ao Brasil, o declínio do comércio nas Índias e a queda do preço do pau-brasil na Europa leva por consequência o início do período colonial. Neste período, o Brasil é transformado de fato em uma colônia, iniciada pela implementação das capitanias hereditárias na região, que eram enormes lotes de terra. Os donos dessas terras eram os donatários, que tinham que proteger e, além disso, cultivar a cana-de-açúcar, que seria a maior fonte de renda da colônia por muitos séculos. Neste tempo, também começou o tráfico negreiro para o Brasil.
Além disso, foi neste período que se deu início às bandeiras, que eram expedições ao interior do Brasil desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, o que ampliou bastante as fronteiras brasileiras no futuro. Em 1546, a primeira capital do Brasil foi criada, Salvador. Já em 1548, a ideia das capitanias hereditárias já não era tão vantajosa, por diversas revoltas. Por isso é criado o governo geral. Durante o governo geral, houve a invasão da Baía de Guanabara pelos franceses, fundando a França Antártica. Fico pensando, de onde saiu tanta criatividade do nome? Foi nesta época também que os jesuítas vieram para o Brasil, para converter os índios à fé católica. Entre 1645 e 1654, há a insurreição pernambucana, que é os portugueses expulsando os holandeses do Nordeste. Esta invasão trouxe bastantes prejuízos a Portugal, porque o Nordeste era o maior produtor da cana e após os holandeses serem expulsos, eles levaram os plantios para suas colônias na América Central, tirando o monopólio de Portugal. Então, em 1807, ocorre um outro problema: Napoleão. E aí, João, tô precisando de uma resposta. É sua última chance. Tá bom. Daqui a pouco te dou minha resposta. Este megalomaníaco quer que eu adere ao bloqueio continental. Não faça negócios com meu parceiro Reino Unido. Mas somos os melhores amigos. Sem contar que, se eu aceitar o bloqueio, a Marinha Real atacará Lisboa. E agora? E aí, friend? Já se decidiu se vai aceitar ajudar seu velho amigo? Ou ajudar aquele comedor de baguete? Espero já saber sua resposta. Assim, o príncipe regente Dom João teve a ótima ideia de apenas fugir com a família real para o Brasil, por conta da invasão de Napoleão. O que foi ótimo para nós, criando o Banco do Brasil, algumas bibliotecas e abrindo os portos para as nações estrangeiras. O príncipe regente Dom João mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, virando a capital do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. É, gente, o Brasil já foi um Reino Unido. O povo português não ficou feliz com isto e pouco tempo depois exigiu a volta de Dom João a Portugal. Para não criar muitas brigas, ele vai embora e deixa seu filho como príncipe regente do Brasil, Pedro IV de Portugal. Mas depois os portugueses exigiram a volta dele também. Mas em 9 de janeiro de 1822 aconteceu o Dia do Fico, em que Pedro decidiu ficar com os brasileiros. Com todas estas mudanças, acarretou uma identidade nacional, e o Brasil estava pronto para ser um estado independente, e foi isto que aconteceu. Pedro IV declarou a independência da nação em 7 de setembro de 1822, tornando-se Dom Pedro I do Brasil. Como era um membro da família real portuguesa, isso impediu uma guerra de independência, mas ainda houve algumas pequenas revoltas internas. Com isto, se dá início o período imperial, sendo Dom Pedro I o primeiro imperador do novo Império do Brasil. Mas em 1831 abdica o trono por causa de algumas pressões internas. Como seu filho era muito novo para assumir a nação, começa então o período regencial. Este foi um período muito complicado por causa de diversos grupos almejando o poder. Todos concordaram que o único jeito de estabelecer a paz era passar o trono para Pedro de Alcântara, mesmo ele tendo apenas 14 anos. Assim começa o segundo reinado. Esta foi a época dourada brasileira, pois houve um crescimento econômico e de tecnologias como a primeira estrada de ferro do país. Em 1864 acontece a Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da América Latina.
Brasil, Argentina e Uruguai se unem para combater Solano Lopes, o presidente do Paraguai, e saem vitoriosos no final. Também houve nesta época a abolição da escravatura, o que deixou os donos de escravos muito bravos, o que apoiaram o movimento de proclamação da República, dando fim ao segundo reinado e também ao período imperial, mas dando início ao período republicano. Com a proclamação da República em 1889 por Deodoro da Fonseca, é elaborada a primeira Carta Magna do país. A República Velha vigorou desde a proclamação da República até a Revolução de 30, que deu início à Era Vargas, que perdurou por 15 anos. Em 1964 começa a ditadura militar, um período muito difícil para o povo brasileiro, e acaba após longos 21 anos. A partir disso vem a Nova República. Como você pode ver, a história do Brasil é muito rica em detalhes. Apesar de grande parte de sua história ser contada de 500 anos adiante, seu passado é cheio de acontecimentos elaborados e complexos, e ao mesmo tempo extremamente interessantes. Este passado foi construído por grandes figuras históricas, que influenciaram diretamente ou indiretamente o rumo da nossa história, cultura e línguas, hoje presentes aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ufa, finalmente escapamos daquele tubo explorador. E eu ouvi que estamos perto de uma linha que eles chamam de a linha do Tratado de Tordesilhas. E eles não ousam atravessá-la. Então, após passarmos por ela, nossos problemas acabarão e finalmente estaremos em paz. Olha, é bem ali. Estamos listos. Mira, parece que temos alguns índios que podem servir para nós outros como escravos. E lá vamos nós outra vez.